E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui é o primeiro que eu vou falar sobre os meus palpites sobre a Loteca 1181, loteca que vai correr no final de semana. E que loteca é essa, hein? Cheias de clássico. Lembrando que tem uma loteca aí, 1180, meio de semana, valendo 1,5 milhão. No canal tem 2 vídeos com muitas informações e os meus palpites, né? Sinceramente, né? Todos nós queremos vencer essa loteca 1180, mas se acumular, essa grade da loteca 1181 vem bonita pro final de semana, hein? Informações que não são deixadas aqui no canal por falta de tempo, eu tô deixando no site lotecalogia.com.br e também nas outras redes sociais. Curiosidades, dicas e informações também sobre o mundo do futebol, no X, no Instagram e no TikTok. Então, sem enrolação, vamos aí para as primeiras informações do vídeo 1. Grade da loteca, né, que já começa com um super clássico aqui, Vasco da Gama e Flamengo. O que eu trago aqui de informação, né, que o último jogo do Vasco venceu em casa o Sport Recife. Antes disso, pela Copa Sul-Americana, venceu por 1-0 o Porto Cabedelo e fora de casa pelo Brasileirão perdeu para o Corinthians por 3-0. Já o Flamengo tá vindo de uma vitória fora de casa contra o Grêmio. Pela Libertadores em casa perdeu para o Central Córdoba por 2-1 e fora de casa venceu Vitória por 2-1. Classificação do campeonato, o Flamengo é o líder, né, com 7 pontos. Em 3 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Vasco da Gama ele é o quarto colocado com 6 pontos. Em 3 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Agora a gente precisa tomar muita atenção, né? Porque depois desse final de semana haverá muitos jogos aí internacionais, hein? O Vasco da Gama vai jogar em casa contra o Lanús pela Copa Sul-Americana e o Flamengo, né, vai jogar fora de casa contra a LDU Libertadores, hein? Últimos confrontos entre eles, o Vasco tem 2 vitórias, são 2 empates e 11 vitórias para o Flamengo, hein? Último jogo pelo Campeonato Carioca, o Flamengo em casa venceu o Vasco por 2-1 em março agora de 2025 e no mesmo mês, na casa do Vasco, o Flamengo também venceu por 1-0. O Flamengo a gente pode ver aqui nos confrontos que tem muita vantagem em cima do Vasco, só que o Vasco ele deu uma leve melhorada, é um clássico, jogo difícil, os dois aí na tabela de classificação tá bem posicionado, e o que pega aqui, como sempre, né, são os jogos internacionais, né? Será que as duas equipes vão poupar jogadores? Nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, né? E nesse meu primeiro palpite aqui do jogo 1, eu já tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de empate entre eles e vitória do Flamengo. Jogo 2, Corinthians e Sport. O último jogo aí do Corinthians perdeu fora de casa para o Palmeiras por 2-0. Pela Copa Sul-Americana fora de casa empatou com a América de Cali em 1-1 e em casa, né, venceu o Vasco por 3-0. Já o Sport tá vindo de uma derrota fora de casa para o Vasco por 3-1. Em casa perdeu para o Palmeiras por 2-1. E outro jogo em casa pelo Campeonato Pernambucano perdeu para o Retrô por 2-1. Campanha bem ruim, né, do Sport nas últimas partidas. E o impressionante que vem jogando bem, viu? Acaba perdendo os jogos aí nos detalhes. Classificação do campeonato, o Corinthians ele é o 9º colocado com 4 pontos em 3 jogos. Tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E o Sport ele é o 20º colocado com 1 ponto em 3 jogos. Não tem nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Corinthians será pela Copa Sul-Americana contra o Racing do Uruguai. E o Sport tem Brasileirão, vai jogar em casa contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem grande aí do Corinthians, né? 10 vitórias do Corinthians, apenas 1 empate e 4 vitórias do Sport. O último jogo foi somente em 2021 na casa do Sport, 1-0 para o Sport, e no mesmo ano, em junho, na casa do Corinthians, o Corinthians venceu por 2-1. Bom, apesar do Sport vir apresentando um bom futebol, não tá conseguindo os resultados positivos. É um jogo bem complicado aí na casa do Corinthians. O treinador, né, Ramon, aí falou que a prioridade é o Brasileirão. Então, se seguir o que ele tá falando, provavelmente vem uma equipe mais forte aí para enfrentar o Sport. E o Corinthians em casa é sempre complicado, né? Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Jogo 3, Vila Nova e Botafogo de São Paulo, Série B. Último jogo do Vila Nova venceu o Paysandu em casa por 1-0. Fora de casa perdeu para o Coritiba por 1-0. E pelo Campeonato Goiano, em casa venceu o Anápolis por 3-0. O Botafogo de São Paulo está vindo de um empate com o Atlético Goianiense em 1-1. Fora de casa perdeu para o América por 1-0. E em casa perdeu para o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista por 2-1. Classificação do Brasileirão, o Vila Nova ele é o 10º colocado. Com 3 pontos em 2 jogos, tem 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. O Botafogo de São Paulo ele é o 14º colocado com 1 ponto. Em 2 jogos não tem nenhuma vitória,
um empate e uma derrota. Próximo jogo do Vila Nova pelo Brasileirão em casa contra a Chapecoense e o Botafogo também vai jogar em casa contra o Goiás. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Vila Nova, um empate e 2 vitórias para o Botafogo de São Paulo. O último jogo foi no mês 9 de 2024 na casa do Vila Nova, empate em 1-1, e antes disso, no mês 6 de 2024 na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 1-0. O Botafogo fez um Campeonato Brasileiro Série B ano passado bem difícil, né? Brigou até os últimos jogos aí para não ser rebaixado. O que a gente pode ver aqui nos confrontos, né? Tá equilibrado e quando eles jogam entre eles, né? Poucos gols. Acredito que vai ser uma partida apertada aqui de novo, mas aqui eu tô levando muito em consideração o Vila Nova está melhor classificado na tabela e jogando em casa, né? Aqui nesse meu primeiro palpite, eu tô indo seco no Vila Nova. Jogo 4, Atlético Mineiro e Botafogo. Último jogo aí do Atlético Mineiro, em casa empatou com vitória em 2-2. Pela Copa Sul-Americana, em casa venceu o Iquique por 4-0 e em casa empate com o São Paulo em 0-0. Já o Botafogo tá vindo de uma derrota fora de casa para o Bragantino, em casa pela Libertadores venceu o Carabobo por 2-0 e em casa venceu o Juventude pelo Brasileirão por 2-0. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o 10º colocado com 4 pontos, em 3 jogos tem uma vitória, um empate e uma derrota. O Atlético Mineiro ele é o 17º colocado com 2 pontos, em 3 jogos não tem nenhuma vitória, são 2 empates e uma derrota. O Atlético Mineiro vai ter o Caracas aí fora de casa pela Copa Sul-Americana e o Botafogo um jogo difícil também fora de casa contra o Estudiantes pela Libertadores. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Atlético Mineiro, 1 empate e 6 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi no mês 11 de 2024 pela Libertadores, o Botafogo venceu por 3-1. Antes disso, Atlético Mineiro jogando em casa foi um empate em 0-0. Bom, apesar do Botafogo estar vindo dessa derrota aqui para o Bragantino, vem apresentando, pelo menos nas últimas partidas, né, um futebol melhor que o do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sofreu muito em casa aí para empatar com Vitória e agora pegando um time considerado um pouco mais forte, acredito que vai ter trabalho também. É um jogo pesado, né, entre essas duas equipes e aqui não tem como, né? Olhando todas essas informações aqui, mesmo o Atlético Mineiro aí levando vantagem nesse confronto, eu tô indo de empate e vitória do Botafogo, mais pela situação dos dois times, né, na atualidade. Jogo 5, São Paulo e Santos. Último jogo do São Paulo, em casa empatou com o Cruzeiro em 1-1. Antes disso, pela Libertadores, outro empate aí em 2-2 contra o Aliança Lima. E jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, outro empate em 0-0. Já o Santos, fora de casa, perdeu, né, para o Fluminense por 1-0. Em casa, empate com o Bahia em 2-2. E fora de casa, derrota para o Vasco aí por 2-1. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o 15º colocado com 3 pontos. Em 3 jogos não tem nenhuma vitória, são 3 empates e nenhuma derrota. O Santos ele é o 18º colocado com 1 ponto em 3 jogos. Não tem nenhuma vitória, tem 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do São Paulo será pela Libertadores fora de casa contra o Libertad, jogo difícil. E o Santos vai ter o Brasileirão contra o Bragantino em casa. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o São Paulo, 4 empates e 5 vitórias para o Santos. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025 pelo Campeonato Paulista. O Santos em casa venceu por 3-1 e antes disso, em fevereiro de 2024, o São Paulo jogando em casa pelo Campeonato Paulista perdeu por 1-0. Aqui o que pega, né? O São Paulo vai ter Libertadores, o Santos não. Provavelmente o Neymar vai estar jogando, o São Paulo vai vir com um time misto. Apesar que o treinador Zubeldia aí tá pressionado, ele precisa de vitórias. E todos os times aqui da grade, né, praticamente vai jogar agora no meio de semana. Se o São Paulo já não for bem no meio de semana e ainda perder esse clássico aqui em casa para o Santos, pode ser complicado aí para o Zubeldia. Então, difícil de prever qual time que virá a campo. Nesse palpite aqui, seguindo os números, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de vitória do São Paulo e vitória do Santos. Jogo 6, Fluminense e Vitória. Último jogo do Fluminense, né, tá vindo de vitória em cima do Santos por 1-0. Pela Copa Sul-Americana, venceu o San José por 5-0 em casa. E mais um jogo em casa, venceu o Bragantino por 2-1. Fluminense, né, que nos últimos jogos aí, ótima fase. Já o Vitória tá vindo de um bom empate contra o Atlético Mineiro fora de casa em 2-2. Na Copa Sul-Americana, outro empate fora de casa contra o Defensa e Justiça. E em casa, perdeu para o Flamengo por 2-1. Classificação do campeonato, o Fluminense agora é o 5º colocado com 6 pontos. Em 3 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. E o Vitória ele é o
19º colocado com 1 ponto, em 3 jogos não tem nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Fluminense é contra a União Espanhola, pela Copa Sul-Americana, fora de casa, e o Vitória vai ter Copa Sul-Americana também, jogando em casa contra o Cerro Largo. Últimos confrontos entre eles, tudo empatado, são 5 vitórias para o Fluminense, 5 empates e 5 vitórias do Vitória. O último confronto foi em outubro de 2024, na casa do Vitória, o Vitória venceu por 2-1, e quando o jogo foi na casa do Fluminense, o Vitória também venceu por 1-0 em junho do ano passado. Nesse confronto aqui a chave virou, né? Ano passado o Fluminense estava brigando para não cair, e pelo menos agora, né, nesse começo de Campeonato Brasileiro, é o Fluminense que tá melhor, né? Não dá para ignorar essa boa fase, né, que o Fluminense está jogando em casa, né, contra um time que não vai indo bem. Eu tô indo seco aí no Fluminense. Vamos ver, né, se essa estrela do Renato Gaúcho continua brilhando, né? Jogo 7, Fortaleza Palmeiras. O que eu trago aqui de informação, né, que o último jogo do Fortaleza contra o Internacional em casa, empate em 0-0. E nesse jogo aqui, né, saiu um gol de bicicleta que não valeu. E o jogador que fez o gol acabou sofrendo uma lesão, né, pelo próprio companheiro, né, o Deivinho acabou empurrando o rapaz e ele se contundiu e teve que sair, hein? Que fase desse cara. Antes disso, fora de casa contra o Mirassol, empate de novo em 1-1 e em casa, né, perdeu para o Racing por 3-0 na Libertadores. O Palmeiras, ele tá vindo de uma vitória em cima do Corinthians por 2-0. Antes disso, na Libertadores, vitória em cima do Cerro Porteño por 1-0 em casa, e fora de casa venceu o Sport Recife por 2-1. Classificação do campeonato, Palmeiras, ele é o segundo colocado com 7 pontos, em 3 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Fortaleza, ele é o sétimo colocado com 5 pontos, em 3 jogos tem 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Fortaleza será pela Libertadores contra o Bucaramanga, fora de casa, e o Palmeiras também vai jogar Libertadores contra o Bolívar, hein? Se eu não me engano, esse jogo aqui tem altitude, hein? Últimos jogos entre eles, o Fortaleza tem 5 vitórias, são 3 empates e 6 vitórias aí do Palmeiras. O último confronto foi no mês 10 de 2024, na casa do Palmeiras, empate em 2-2, e quando o jogo foi na casa do Fortaleza, em junho de 2024, Fortaleza venceu por 3-0. Fortaleza, né, costuma dar muito trabalho quando joga em casa. Aqui o que eu vejo de dificuldade é saber, né, a escalação dos times também, né, nessa partida por causa da Libertadores. Esse jogo aqui, se você tiver condições, eu colocaria um triplo, mas olhando aqui as informações, né, e vendo o atual momento aí dos dois times, eu tô indo com um duplo, eu tô indo de empate e vitória do Palmeiras. Mais uma partida que considero muito equilibrada, hein? Jogo 8, Atlético Paranaense e CRB. Último jogo aí do Atlético Paranaense, em casa venceu o Criciúma por 2-1, fora de casa venceu o Paysandu também por 2-1 e em casa pelo Paranaense perdeu para o Maringá por 3-0. O CRB, ele tá vindo de uma vitória fora de casa contra o Atlético por 2-1, em casa venceu a Chapecoense por 1-0 e pela Copa do Nordeste venceu o Fortaleza por 1-0 em boa campanha do CRB. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense ele é o primeiro colocado com 6 pontos, em 2 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, e o CRB fazendo uma boa campanha, vem na segunda posição com 6 pontos também. Em 2 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Novo Horizontino e o CRB vai jogar também fora de casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Atlético Paranaense, não há empates entre eles e 1 vitória para o CRB. O último jogo também foi só em 2023, pela Copa do Brasil na casa do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu por 2-1 e um jogo antes também pela Copa do Brasil, na casa do CRB, CRB venceu por 1-0. Bom, faz muito tempo, né, mas a gente vê aqui que o Atlético Paranaense em casa, né, venceu o CRB. No confronto aqui tem vantagem, começou o Brasileirão Série B muito bem, o problema é que vai enfrentar um time que também está muito bem aí no Brasileirão e tá vindo de 3 vitórias consecutivas, né, nos seus últimos jogos. Mesmo assim, tô levando muito em consideração o Atlético Paranaense jogando em casa e aqui é mais um palpite que eu tô indo no time da casa seco. Jogo 9, América e Goiás. Último jogo do América, fora de casa perdeu para o Remo por 2-0, em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0 e pelo Campeonato Mineiro venceu o Atlético Mineiro na final, né, por 1-0. Atlético Mineiro acabou sendo o campeão. O Goiás, ele tá vindo de uma vitória fora de casa para o Operário por 2-1, pela Copa Verde contra o Paysandu fora de casa empate em 0-0 e no Brasileirão em casa venceu o Amazonas por 1-0. Classificação do campeonato, o Goiás ele é o terceiro colocado com 6 pontos, em 2 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. O América, ele é o 11º colocado com 3 pontos, em 2 jogos tem 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo do América
América será fora de casa contra o Avaí e o Goiás vai jogar em casa contra o Paysandu. É o jogo da volta aí pela Copa Verde. Últimos confrontos entre eles, né? O América tem uma vitória, são 5 empates e 6 vitórias do Goiás. O último confronto foi no mês 10 de 2024 na casa do América, empate em 2-2. E antes disso, na casa do Goiás, o Goiás venceu por 2-1 em julho de 2024. América jogando em casa é difícil de bater esse time lá. O Goiás está fazendo uma melhor campanha aí no Campeonato Brasileiro. Logo depois desse jogo, né, vai ter a final aí da Copa Verde. Pode ser que o Goiás, né, venha com um time misto. Não sei até qual ponto, né, é prioridade para o Goiás a Copa Verde. E aqui eu tô levando muito em consideração também esses últimos confrontos, né, com poucas vitórias aí do América. Eu tô indo de empate seco entre eles. Mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu também colocaria uma vitória do Goiás se por acaso ele viesse com o time titular, né? Tem essa partida aqui da Copa Verde e pode mexer um pouco aí no elenco, né? Jogo 10, Bragantino e Cruzeiro. Último jogo do Bragantino, jogando em casa, né? Venceu o Botafogo, excelente vitória. Antes disso, fora de casa perdeu para o Fluminense por 2-1 e em casa empatou com o Ceará em 2-2. O Cruzeiro, ele tá vindo de um empate com o São Paulo em 1-1, fora de casa. Em casa perdeu para o Muxona por 2-1 pela Copa Sul-Americana e pelo Brasileirão, fora de casa, perdeu para o Internacional por 3-0. Classificação do campeonato, o Bragantino ele é o 11º colocado com 4 pontos. Em 3 jogos tem uma vitória, um empate e uma derrota. O Cruzeiro ele é o 12º colocado com 4 pontos. Em 3 jogos tem uma vitória, um empate e uma derrota, praticamente iguais aqui nos números, né? Próximo jogo aí do Bragantino será fora de casa contra o Santos e o Cruzeiro vai ter Copa Sul-Americana, vai jogar fora de casa contra o Palestino. Últimos confrontos entre eles, vantagem aqui para o Cruzeiro, né? O Bragantino não tem nenhuma vitória, são 3 empates e 3 vitórias do Cruzeiro. Último confronto foi agora em março de 2025, um amistoso entre eles na casa do Bragantino, empate em 1-1. Antes disso, em dezembro de 2024, na casa do Bragantino, outro empate em 1-1. Bom, o Cruzeiro é um dos times aí que tem um bom elenco, mas está numa crise também, não consegue vencer. E além de não conseguir vencer, vem jogando mal. O Bragantino tá vindo dessa boa vitória em cima do Botafogo, pode ser uma virada de chave para o time do Bragantino. Tem essa vantagem de estar jogando em casa, apesar de nesse confronto aqui não ter vitórias. Para essa partida aqui eu tô acreditando na vitória do Bragantino, devido à má fase, né, que o Cruzeiro se encontra. É bom a gente ver como é que vai ser esse jogo agora no meio de semana, né? E o Cruzeiro depois dessa partida ainda vai ter Copa Sul-Americana, pode vir com um time misto aí para enfrentar o Bragantino. Jogo 11, Novo Horizontino e Criciúma. Último jogo do Novo Horizontino, em casa venceu Volta Redonda por 1-0, fora de casa empate com o Avaí em 1-1 e um amistoso contra o Botafogo, fora de casa perdeu por 3-1. Já o Criciúma tá vindo de uma derrota fora de casa para o Atlético Paranaense por 2-1, em casa perdeu para o Operário por 2-1 e pela Copa do Brasil, fora de casa venceu o Remo por 2-1. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino ele é o 8º colocado com 4 pontos em 2 jogos. Tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Criciúma ele é o 16º colocado com nenhum ponto. Em 2 jogos não tem nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Novo Horizontino será em casa contra o Atlético Paranaense e o Criciúma também vai jogar em casa contra o Remo. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem aqui para o Novo Horizontino, 4 vitórias, um empate e uma vitória para o Criciúma. O último jogo foi somente em 2023, no mês 11, na casa do Novo Horizontino. O Novo Horizontino venceu por 2-0 e no mesmo ano, só que em julho, o Novo Horizontino fora de casa também venceu o Criciúma por 1-0. Bom, olhando esse histórico e os últimos jogos aqui dos dois times, né? O Criciúma não tá numa boa fase no Brasileirão. O Novo Horizontino é um time que sempre briga, né? Pelo menos nos últimos anos aí para subir, passou muito perto ano passado e tem a vantagem aqui de estar jogando em casa, né? Nesse palpite aqui eu tô indo seco no Novo Horizontino, esperando aí que esse palpite bata, né? Jogo 12, Bahia e Ceará. Último jogo aí do Bahia, empate contra o Mirassol em casa em 1-1. Pela Libertadores, triunfo em cima do Nacional fora de casa por 1-0 e fora de casa empate contra o Santos em 2-2. Já o Ceará tá vindo de uma derrota para o Juventude por 2-1 fora de casa. Em casa venceu o Grêmio por 2-0 e fora de casa empate com o Bragantino em 2-2.
Classificação do campeonato, Ceará, ele é o 8º colocado com 4 pontos, em 3 jogos tem uma vitória, um empate e uma derrota. O Bahia, ele é o 14º colocado com 3 pontos, em 3 jogos não tem nenhum triunfo, são 3 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Bahia aí, muita atenção, né, vai ser pela Libertadores contra o Atlético Nacional, jogo extremamente difícil, né, lembrando que o Bahia Internacional tá nesse grupo da morte, e o Ceará vai jogar em casa também contra o São Paulo, Brasileirão. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Bahia, 3 empates e 6 vitórias para o Ceará. O último jogo entre eles foi agora em março de 2025 pela Copa do Nordeste, na casa do Bahia. O Bahia venceu por 3-2 e depois só em março de 2024 também pela Copa do Nordeste, o Bahia fora de casa venceu por 2-1. Aqui nesse caso o Bahia vai ter a vantagem de estar jogando em casa, mas estou acreditando fortemente aí que o Bahia vai vir com um time misto, porque tá num grupo muito difícil, tá bem posicionado, né, no campeonato, tá bem posicionado aí na Libertadores no grupo, só que não pode dar mole, né? Tô acreditando muito que nesse final de semana, né, a prioridade vai ser a Libertadores. Mesmo assim, o elenco do Bahia é muito bom. Acredito que com o Ceará vai ser um jogo apertado e difícil. E levando em consideração aqui no histórico, nessas duas últimas vitórias aí do Bahia, eu tô indo de Bahia e empate entre eles. Jogo 13, Grêmio e Internacional em Grenal. O último jogo aí do Grêmio, né, foi em casa uma derrota para o Flamengo por 2-0. Mais um jogo em casa pela Copa Sul-Americana, venceu o Grau por 2-0. E fora de casa, perdeu para o Ceará por 2-0. Já o Internacional tá vindo de um empate fora de casa contra o Fortaleza em 0-0. Em casa venceu o Atlético Nacional pela Libertadores por 3-0. E outro jogo em casa venceu o Cruzeiro por 3-0. Classificação do campeonato, o Internacional ele é o 6º colocado com 5 pontos. Em 3 jogos tem uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. E o Grêmio, ele é o 13º colocado com 3 pontos. Em 3 jogos tem uma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o Godoy Cruz. E o Internacional vai jogar em casa contra o Nacional, hein? Como eu disse, né, ele tá no grupo do Bahia, grupo da morte. Os dois brasileiros aí estão bem classificados na Libertadores, mas não pode dar mole, né? Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Grêmio, 4 empates e 8 vitórias para o Internacional. O último jogo foi agora em março de 2025 pelo Gaúcho, na casa do Internacional, empate em 1-1, né? O Internacional acabou sendo o campeão, e antes disso, pelo Campeonato Gaúcho, também em março, o Internacional havia vencido o Grêmio, né, por 2-0. Aqui também tô acreditando aí que o Internacional vai poupar jogadores, só que é um clássico, o Grêmio não tá numa boa fase, é outro time que pode perder o seu treinador aí a qualquer momento, né, já no início aí do Brasileirão, e para essa partida aqui, eu tô levando em consideração que pelo menos o Internacional vai vir com um time misto, não totalmente reserva. Então, pela atual situação dos dois times aí no momento, tô indo de Internacional tentando buscar uma surpresa. Mas como tem esse jogo aqui da Libertadores e você, se tiver mais condições, eu colocaria um duplo aqui, colocando um empate também. Jogo 14, Remo e Curitiba. O último jogo do Remo venceu o América em casa por 2-0. Fora de casa, empate com a Ferroviária em 1-1. E pelo Paraense, em casa venceu o Tunaluz por 2-1. Já o Curitiba tá vindo de uma vitória em cima da Chapecoense por 2-1. Em casa venceu o Vila Nova por 1-0. E em casa um amistoso contra o Santos perdeu por 4-1. Classificação do campeonato, o Curitiba ele é o 4º colocado com 6 pontos, em 2 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, e o Remo ele é o 6º colocado com 4 pontos, em 2 jogos tem 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Remo será fora de casa contra o Criciúma, e o Curitiba vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Remo, 1 empate e 1 vitória para o Curitiba. Só que o último confronto foi em 2021, na casa do Remo, empate em 0-0. Também em 2021, em julho, na casa do Curitiba, vitória do Curitiba por 2-1. Remo também começou muito bem nesse Campeonato Brasileiro Série B, conseguiu vencer o América, time bem tradicional no Brasileirão Série B, sempre dá muito trabalho, sempre consegue chegar buscando a classificação aí pro Brasileirão Série A. E o Remo em casa, né, não tomou conhecimento disso e mandou logo 2-0 nessa partida. Só por aí a gente vê que o Remo é muito forte em casa, só que vai enfrentar o Curitiba também em boa fase, hein? Para essa partida aqui, tô tentando buscar uma surpresa. Eu tô indo seco no Curitiba, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um duplo aberto aqui nesse jogo. E é de Remo e Curitiba. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações aí do primeiro vídeo da Loteca 1181, indo com 5 duplos, né? Espero que essas informações aqui ajudem aí nos seus palpites. Se você ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva aí no canal, curta, compartilhe
compartilhe, ajuda demais para o crescimento aí do canal. Independente de qual vai ser o valor dessa loteca 1181, tá uma grade excelente, viu? Muitos clássicos, jogos equilibradíssimos, grade bem desafiadora mesmo, hein? Então é isso, espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!